Livro de Joel. Capítulo 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos, e a libação, foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia! Porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal! As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti. Porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade,
e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. A sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serodia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituiu-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Capítulo 3. Porque, eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho, para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É tal o pago que vós me dais. Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá. Pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão,
porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião,